Se você não tem nada em comum com o Tutankhamon, você não é o único. Mas faça a dancinha dos egípcios de qualquer forma, pois cientistas descobriram a verdadeira finalidade das pirâmides. O autor Mark Twain disse uma vez que não é o que você não sabe que vai lhe colocar em apuros, é o que você tem certeza que não vai. Então, dê uma olhada nisso. A Grande Pirâmide de Gizé é um grandioso túmulo que foi construído para mostrar a majestade dos faraós egípcios. É isso que ensinaram pra gente na escola, e é exatamente o que muitos pesquisadores pensavam. Mas isso é coisa do passado. Preparem-se, amigos, pois parece que cientistas finalmente descobriram a verdadeira finalidade das pirâmides. Tudo indica que essas misteriosas e diferentes estruturas, construídas com uma precisão matemática incrível, podem ter tido outra função além de enterrar os mortos. Socorro, mãe! Antes de revelar um dos grandes segredos do nosso planeta, lembre-se de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações. Assim você será o primeiro a ver todas as atualizações diárias do Incrível. A Grande Pirâmide de Gizé é chamada de grande por uma razão. Porque ninguém chegaria e diria a ótima Pirâmide de Gizé, não é? Não, não é isso. Esta gloriosa construção foi realizada com mais de 2 milhões de blocos de pedra, cada um pesando de 3 a 30 toneladas. Na verdade, os blocos mais gigantescos poderiam pesar até 50 toneladas. A base da Grande Pirâmide cobre uma área de 52.900 metros quadrados e cada um de seus lados mede cerca de 20.000 metros quadrados. O revestimento externo da pirâmide foi feito com 144.000 pedras calcárias polidas, que tinham quase 2,5 metros de espessura e pesavam não menos que 15 toneladas cada. Especialistas estimam que provavelmente levou mais de 20 anos para construir essa estrutura monumental, e isso se 20.000 pessoas trabalhassem todos os dias na obra. Pois então, você acha que todo esse tempo, esforço e mão de obra foram gastos só para criar um túmulo, não importa quão glorioso ele seja? Bem, os historiadores modernos têm uma ideia diferente. Agora eles acreditam que a Pirâmide de Gizé foi construída para servir como uma usina de energia. Isso mesmo, e isso faz sentido. A Grande Pirâmide é muito diferente de qualquer outro túmulo tradicional. Não existem pinturas nas paredes, caixões complexos, artefatos brilhantes ou portas lacradas. Sem contar que está faltando a coisa mais importante que um túmulo deve ter, uma múmia. Se você ignorar o estereótipo de que as civilizações antigas eram menos desenvolvidas do que somos hoje, surgiu uma pergunta. Será que os antigos egípcios já tiveram tecnologias tão avançadas quanto as que temos hoje? E se o conhecimento deles foi perdido só para ser redescoberto séculos depois? O que as pessoas têm certeza é que graças a Nikola Tesla e Thomas Edison, a eletricidade se tornou um produto amplamente usado no fim do século XIX. Mas mais tarde, em 1934, uma surpreendente descoberta arqueológica no Iraque provou que esses gênios não foram os primeiros a trazer a eletricidade para a humanidade. A descoberta da qual estou falando é conhecida como a bateria de Bagdá. Mas essa coisa não tem mais nada em comum com as baterias modernas. Ela tinha 3 partes, um jarro de cerâmica, um tubo de cobre e uma haste de ferro. Quando um líquido ácido era colocado nesse aparelho, a reação desses elementos produzia uma carga elétrica. E de acordo com os pesquisadores, essa bateria foi usada há mais de 2.000 anos. Esta descoberta poderia explicar o mistério da elaborada camada dourada que cobre muitos artefatos antigos, pois essa camada de metal só pode ser aplicada com o uso de energia elétrica. Já no caso da Grande Pirâmide, ela é cheia de mistérios. Primeiro, escondidos lá dentro, existem inúmeros túneis que levam a um profundo subsolo. Essas áreas ainda permanecem inexploradas, mas será que a múmia que falta está relaxando em algum lugar lá embaixo? Talvez, mas eu duvido. Além disso, a Grande Pirâmide de Gizé foi coberta com pedras calcárias incrivelmente polidas. As pedras foram criadas de forma tão certinha que a superfície era completamente lisa. Por isso, a estrutura podia refletir os raios de sol como se fosse um espelho. E o bônus, a parte interna da pirâmide era impecavelmente isolada, ou seja, não esquentava.
Como se não bastasse, os egípcios usaram um material especial, a dolomita, na parte interna da pirâmide. Esse mineral é conhecido por multiplicar a condutividade elétrica, sem contar que os túneis subterrâneos e passagens que existem dentro da pirâmide foram revestidos com um tipo de granito radioativo. Esse granito contém muito metal e cristais de quartzo, dois elementos que são ótimos condutores de piezoeletricidade, a qual é um tipo de energia elétrica que resulta da pressão que é colocada no quartzo. O granito usado na Grande Pirâmide teria ionizado o do interior da construção, criando uma reação química que, por sua vez, aumentava a condutividade. Todas estas condições ofereciam a oportunidade perfeita para que grandes correntes elétricas surgissem. Mas calma aí, isso não é tudo. Eu ainda não falei sobre a argamassa. Para construir a Grande Pirâmide e juntar todas aquelas pedras gigantes, os antigos egípcios precisaram de mais de 500.000 toneladas dessa substância. A tecnologia moderna ainda não consegue recriar a argamassa feita de gesso que foi usada durante a construção das pirâmides. Este tipo de gesso aguenta gigantescas quantidades de pressão. Pode até parecer bizarro, mas a argamassa que une as pedras é, na verdade, muito mais forte do que os próprios blocos da pirâmide. E não podemos esquecer do sarcófago que foi encontrado dentro da pirâmide. Por muitos anos, pesquisadores acreditaram que essas gigantescas caixas de granito eram basicamente sofisticados caixões para os faraós. Mas essas coisas eram enormes. Elas pesavam pelo menos 10 toneladas. Um sarcófago era tão pesado que era praticamente impossível passar com ele pelas entradas e túneis estreitos. Então isso só podia significar uma coisa. Que alguém mediu errado? Não. Isso quer dizer que essas caixas foram construídas dentro da pirâmide. O fato de que a superfície delas é absolutamente lisa, com variações de até 0,02 de centímetro, só confirma essa constatação. Outra coisa, esses caixões eram grandes demais para seres humanos, até mesmo para grandes e poderosos faraós. Em 1993, uma sala secreta inacessível foi descoberta debaixo da Grande Pirâmide. Ela parecia ter sido lacrada de propósito e foi apelidada de a Câmara da Rainha. Em 2011, graças a tecnologias mais desenvolvidas, foi possível explorar a sala com a ajuda de uma câmera remota. E o que você acha que eles viram? A múmia de uma rainha? A câmara secreta lacrada continha um fio de cobre. Sim, e muito bem elaborado. Havia também uma coisa que parecia ser instruções acompanhadas de diagramas de fiações desenhados no chão. Então, se as condições fossem ideais, manter pedaços de cobre dentro de uma sala lacrada e sem janelas poderia produzir uma poderosa energia eletromagnética. Granito, calcário, dolomita, cobre. Todos esses materiais são super eficientes na condução de eletricidade. Mas deve ser algum tipo de coincidência, não é? Talvez fossem os únicos materiais que eles tinham por perto quando estavam construindo as pirâmides. Bem, o que você me diz do fato de que a maioria das pirâmides foi construída sobre perfeitos geradores de energia, os rios subterrâneos? É um fato comprovado que milhões de anos atrás o Nilo percorria o mesmo lugar em que a Grande Pirâmide está situada. E se a água era de fato uma fonte de energia, as coisas continuam ficando cada vez mais claras. Veja bem, existe uma coisa chamada capilaridade ou ação capilar. Ela é a habilidade que a água ou qualquer outro líquido tem de subir em espaços extremamente estreitos, ignorando completamente a força da gravidade. Dito isso, a água do rio poderia teoricamente subir pela superfície calcária da pirâmide e provavelmente alcançar o topo. O movimento dela causaria uma vibração forte o suficiente para que o quartzo dentro da pirâmide criasse piezoeletricidade. Lembra dela? É o tipo de eletricidade que é criado quando se coloca estresse ou pressão sobre o quartzo. Isso geraria muita energia eletromagnética que subiria até o topo da pirâmide. E no topo da Grande Pirâmide de Gizé costumava haver uma cúpula completamente feita de ouro. Ela abria um caminho para transferir os íons negativos, que são átomos com uma carga elétrica, para a ionosfera, a camada da atmosfera da Terra que contém muitos desses átomos. E é assim que uma corrente elétrica de imenso poder era produzida. Ok, ótimo, mas onde ela era usada?
Os egípcios antigos não usavam escovas de dente elétricas ou algo parecido naquela época. Bem, algumas gravuras representam os egípcios carregando uma coisa que se parece muito com uma lâmpada. Sério, é só olhar o desenho do Templo de Hathor. Ele mostra algumas pessoas segurando uma coisa que parece uma lâmpada gigante, com um fio torcido dentro conectado a uma caixa, a qual só pode ser o receptor. Pra mim, não resta dúvida, é igualzinho à tecnologia elétrica moderna. Outra coisa estranha que você pode ver nesses desenhos é algo que lembra muito uma antena sem fio. Quem sabe os antigos egípcios usavam energia sem fio para se comunicar? Eles bem que poderiam ter usado eletricidade nas tecelagens para produzir lã. O que os cientistas sabem é que as medidas eletromagnéticas encontradas ao redor da Grande Pirâmide são parecidas com aquelas encontradas durante uma tempestade de raios. Se você subir até o topo da pirâmide, segurando uma garrafa enrolada em um pano molhado, verá faíscas saindo da garrafa. Fique lá mais um pouquinho e você verá faíscas saindo do seu corpo. Ai! Claro, existem muitas perguntas a serem respondidas, e é por isso que a pesquisa continua. Mas a teoria da usina de energia explica perfeitamente alguns fenômenos bizarros que têm intrigado historiadores e pesquisadores por décadas. É só uma teoria, mas o que você acha de tudo isso? Você acredita que as pirâmides poderiam ser algo totalmente diferente do que acreditamos que sejam? Conte suas teorias para a gente nos comentários aí embaixo. E se você adora mistérios tanto quanto nós, curta este vídeo e junte-se a nós aqui no Lado Incrível da Vida.